Era um domingo à noite quando Arthur estava no púlpito, pregando sobre fidelidade conjugal e pureza cristã, com lágrimas escorrendo pelo rosto, quando uma jovem no meio da congregação se levantou no meio do culto e gritou: "Irmão Arthur, como o senhor pode falar sobre fidelidade, sendo que ontem à noite estava na minha cama?" Meu mundo desabou naquele instante, quando toda a congregação se virou para olhar para mim, a esposa que não sabia de nada. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Sofia Mendes, tenho 38 anos, sou professora de escola bíblica, mãe de 3 filhos preciosos, Samuel de 16 anos, Cecília de 14 anos e Miguel de 11 anos. E fui membro da Congregação Cristã no Brasil em Fortaleza, Ceará, durante 20 anos da minha vida. Venho hoje diante de vossas presenças com o coração completamente destroçado, mas cheio de coragem para expor a verdade terrível que descobri sobre o homem com quem vivi durante 18 anos de casamento. Antes de começar este testemunho, que vai abalar completamente suas estruturas de fé, peço que comentem aqui embaixo de qual cidade vocês são, para que eu saiba quantas pessoas de todo o Brasil estão ouvindo este relato que destruiu nossa família e nossa congregação em Fortaleza. O que vou contar hoje sobre o que descobri durante um culto na nossa casa de oração vai chocar profundamente todos vocês e mostrar como o demônio pode enganar até os mais ungidos servos de Deus. Durante todos esses anos, vivi acreditando ter a família abençoada que toda mulher cristã sonha ter. Arthur Mendes, meu ex-marido, era ancião respeitado da CCB há 15 anos consecutivos. Homem considerado por toda a nossa comunidade religiosa de Fortaleza como exemplo vivo de santidade, eloquência no púlpito e, principalmente, como pregador ungido que fazia multidões chorarem com suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Arthur era conhecido em toda a CCB do Ceará como ancião zeloso que pregava com unção extraordinária, fazia ensinamentos profundos sobre vida cristã e, principalmente, tinha dom especial para tocar corações durante cultos. Suas pregações sobre fidelidade matrimonial, pureza sexual e santidade eram legendárias. Homens e mulheres saíam dos cultos determinados a viver vidas mais santas depois de ouvi-lo falar com tanta convicção sobre os perigos do adultério e da infidelidade. Nossos 3 filhos cresceram respirando o ambiente sagrado da congregação, orgulhosos de ter pai ancião que era admirado por toda a irmandade. Samuel, nosso filho mais velho, sempre demonstrou orgulho quando outros jovens comentavam sobre as pregações poderosas do pai. Cecília participava ativamente da obra da piedade e era vista como filha exemplar do ancião Arthur. Miguel crescia com amor pela casa de oração e admiração pelo pai que considerava exemplo de homem de Deus. Nossa casa sempre foi lugar de oração constante, onde cultos domésticos aconteciam religiosamente, onde irmãos da CCB eram sempre bem-vindos para a comunhão fraterna, e onde Arthur preparava suas pregações com oração, jejum e dedicação exemplar. Eu o via acordar de madrugada para orar, estudar a palavra intensamente e, principalmente, buscar a face de Deus antes de cada culto onde ministrava. Durante 18 anos de casamento, Arthur foi marido aparentemente dedicado, que participava da vida familiar, pai presente que orientava os filhos sobre conduta cristã e ancião respeitado, que equilibrava suas responsabilidades domésticas com suas obrigações ministeriais na CCB. Jamais demonstrou comportamentos suspeitos, nunca deu motivos para ciúmes e, principalmente, mantinha reputação sólida de integridade tanto dentro da congregação quanto na comunidade de Fortaleza. O que mais me orgulhava como esposa de ancião era ver como Arthur tocava vidas através de suas pregações. Casais em crise matrimonial procuravam aconselhamento dele e saíam restaurados. Jovens com problemas de pureza se convertiam após ouvi-lo pregar sobre santidade. Famílias inteiras mudavam de vida depois de participar de cultos, onde ele ministrava a palavra com poder sobrenatural,
Sua pregação sobre fidelidade conjugal mudou meu casamento, diziam frequentemente irmãs da congregação. Nunca ouvi alguém falar sobre pureza com tanta convicção, comentavam jovens que haviam sido impactados por seus ensinamentos. O irmão Arthur tem unção especial para pregar sobre santidade, declaravam outros anciãos que admiravam sua eloquência no púlpito. Ironicamente, essas pregações sobre fidelidade e pureza vinham exatamente do homem que estava vivendo dupla vida, traindo sistematicamente nossa família, enquanto pregava sobre os perigos do adultério. Durante anos, enquanto ensinava sobre santidade matrimonial no púlpito, Arthur mantinha relacionamentos adúlteros secretos, que contradiziam completamente tudo o que pregava publicamente. Os primeiros sinais que deveriam ter me alertado, mas que na época interpretei como dedicação ministerial, foram mudanças sutis no comportamento de Arthur que atribuía ao estresse natural de um ancião respeitado. Ele começou a sair mais frequentemente para visitas da obra, sempre retornando muito tarde da noite com explicações detalhadas sobre irmãos enfermos que havia visitado ou famílias necessitadas que havia atendido. Ocasionalmente, recebia ligações em horários inadequados, durante cultos, madrugadas, momentos familiares, sempre atendendo com discrição e alegando serem emergências da congregação, ou irmãos necessitados que precisavam de oração urgente. A obra do Senhor não tem horário, justificava ele quando eu perguntava sobre as ligações constantes. Arthur também começou a ser mais cuidadoso com seu celular, sempre mantendo-o com senha, nunca deixando-o desacompanhado e principalmente demonstrando nervosismo quando eu me aproximava enquanto ele estava digitando mensagens. São assuntos sigilosos da administração da CCB, explicava quando eu perguntava sobre seu comportamento protetor com o telefone. Durante cultos onde Arthur pregava, eu notava que certas jovens da congregação o olhavam com intensidade que me deixava desconfortável, mas que eu interpretava como admiração espiritual normal por ancião ungido. Algumas delas frequentemente pediam para conversar com ele após os cultos, alegando necessitar de orientação espiritual ou aconselhamento sobre questões pessoais. Isabela Silva, jovem de 23 anos que frequentava nossa congregação há 3 anos, era uma dessas pessoas que constantemente o procurava Arthur para aconselhamento. Filha de família respeitada na CCB, ela sempre foi vista como moça dedicada, participativa nos trabalhos da obra e principalmente como jovem que levava a sério sua vida espiritual. Jamais imaginei que ela pudesse ser mais que uma irmã necessitada de orientação pastoral. Retrospectivamente, posso identificar dezenas de sinais que deveriam ter me alertado sobre o relacionamento inadequado entre Arthur e Isabela. Eles conversavam por períodos prolongados após os cultos, sempre em locais discretos da casa de oração. Ela frequentemente ligava para nossa casa, alegando necessitar de orientação urgente sobre questões espirituais. E, principalmente, Arthur sempre demonstrava interesse especial em saber sobre a vida pessoal, namoros e planos futuros dela. A irmã Isabela está passando por período difícil na família, explicava a Arthur quando eu perguntava sobre a atenção especial que dedicava a ela. Precisa de orientação constante para não se desviar dos caminhos do Senhor. É nossa responsabilidade como servos experientes cuidar dos jovens da congregação. Essa justificativa sempre me satisfez, pois via meu marido como um ancião dedicado, que levava a sério suas responsabilidades pastorais. O que eu não sabia era que Arthur havia desenvolvido padrão sistemático de sedução de jovens da congregação, usando sua autoridade como ancião e sua reputação de homem santo para conquistar a confiança de moças vulneráveis. Isabela não era a primeira. Durante os 15 anos como ancião, ele havia mantido relacionamentos secretos com pelo menos 4 outras jovens da CCB. Seu método era sempre similar. Identificava jovens que passavam por dificuldades familiares ou emocionais,
Oferecia-se como conselheiro paternal. Criava situações para ficar sozinho com elas. Gradualmente introduzia proximidade física inadequada. E, finalmente, as manipulava psicologicamente, até conseguir relacionamentos sexuais completos. Tudo isso enquanto mantinha reputação de ancião santo e pregador ungido. A descoberta devastadora aconteceu no culto de domingo à noite, do dia 15 de setembro, durante pregação que Arthur fazia sobre fidelidade no casamento cristão. Ele estava no púlpito há 40 minutos, falando com lágrimas nos olhos sobre a importância da pureza conjugal, quando Isabela se levantou no meio da congregação e interrompeu sua pregação com declaração que chocou todos os presentes. "Irmão Arthur", gritou ela com voz trêmula, mas determinada. "Como o senhor pode estar aí falando sobre fidelidade conjugal, sendo que há 2 horas estava na minha cama?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas na casa de oração ficaram completamente mudas, processando o que acabavam de ouvir. Arthur ficou paralisado no púlpito, o microfone ainda em suas mãos. "E não é a primeira vez", continuou Isabela, agora com mais coragem. "Há 2 anos o senhor vem me procurando, dizendo que me ama, que vai largar sua família por mim, que nosso relacionamento é especial aos olhos de Deus. Como pode pregar sobre pureza sendo adúltero?" A congregação começou a murmurar. Algumas pessoas se levantaram. Outras saíram correndo da casa de oração. Eu estava sentada na primeira fileira, como sempre ficava durante as pregações do meu marido, e senti como se o mundo tivesse desabado sobre minha cabeça. 200 pessoas se viraram para me olhar. A esposa traída que não sabia de nada. A mulher que havia sido enganada por 18 anos pelo homem que admirava como exemplo de santidade. Arthur tentou negar inicialmente. "Irmã Isabela está passando por um momento de confusão mental. Peço que orem por ela, pois o inimigo está usando-a para causar divisão em nossa congregação." Mas Isabela não parou. "Eu tenho provas, tenho mensagens, tenho fotos, tenho tudo gravado. O senhor não pode mais mentir." Naquele momento, outros anciãos da CCB subiram ao púlpito para tentar controlar a situação. Mas Isabela continuou gritando detalhes íntimos sobre o relacionamento secreto com Arthur. Ela revelou encontros em motéis, promessas de casamento que ele havia feito, e principalmente outros nomes de jovens da congregação que também haviam sido suas vítimas. "Marina Santo", gritou ela, "Letícia Oliveira, Patrícia Costa, todas elas, ele fez a mesma coisa com todas, usou a posição de ancião para nos enganar." Conforme ela falava esses nomes, vi algumas mulheres na congregação chorando, outras saindo correndo, e principalmente compreendi que meu marido era predador serial, que havia usado a autoridade religiosa para abusar de jovens vulneráveis durante anos. O tumulto na casa de oração foi indescritível. 200 pessoas gritando, chorando, saindo correndo, outras tentando acalmar a situação. E no centro de tudo, meu marido Arthur, paralisado no púlpito enquanto Isabela continuava gritando detalhes íntimos sobre o relacionamento secreto que mantinham há 2 anos. "Irmãos da CCB", gritou ela, "vocês precisam saber quem é realmente o homem que vocês admiram como santo. Ele me dizia que eu era especial", continuou Isabela com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. "Que Deus havia nos unido de forma especial, que ia largar a família dele para ficar comigo. Quantas mentiras, irmão Arthur! Quantas promessas vazias você fez para me ter na sua cama?" A congregação inteira estava em choque absoluto. Anciãos tentavam subir no púlpito, mulheres choravam desesperadamente, homens saíam indignados da casa de oração. Arthur tentou mais uma vez negar. "Irmãos, essa jovem está sendo usada pelo inimigo para causar confusão em nossa congregação. Peço que não acreditem nessas acusações infundadas." Mas Isabela estava determinada a expor toda a verdade. "Infundadas? Eu tenho provas. Tenho fotos de vocês 2 juntos. Tenho mensagens comprometedoras. Tenho áudios onde você diz que me ama." Naquele momento,
o ancião responsável pela administração da CCB, irmão Sebastião, tomou o microfone das mãos trêmulas de Arthur e tentou controlar a situação. Irmãos, peço calma a todos. Vamos encerrar este culto imediatamente e tratar dessa situação de forma adequada em reunião administrativa. Mas era tarde demais. O escândalo havia explodido publicamente diante de toda a congregação. Enquanto isso, eu permanecia sentada na primeira fileira, completamente paralisada, sentindo os olhares de toda a congregação sobre mim. Era a esposa que não sabia de nada, a mulher que havia sido enganada por 18 anos pelo homem que considerava exemplo de santidade. Minhas pernas tremiam tanto que não conseguia me levantar da cadeira. Meus filhos, que estavam sentados ao meu lado como sempre faziam durante as pregações do pai, reagiram de formas diferentes ao escândalo. Samuel, de 16 anos, ficou vermelho de vergonha e raiva, cobrindo o rosto com as mãos. Cecília, de 14 anos, começou a chorar desesperadamente, sem entender completamente o que estava acontecendo. Miguel, de 11 anos, apenas perguntou baixinho: "Mamãe, por que aquela moça está gritando com papai?" Depois que a casa de oração foi esvaziada em meio ao tumulto, os anciãos da CCB convocaram reunião de emergência para tratar do escândalo que havia abalado toda a congregação de Fortaleza. Arthur e Isabela, eu e alguns outros servos, fomos chamados para a sala administrativa, onde a verdade seria finalmente exposta completamente. "Irmão Arthur", disse o ancião Sebastião com gravidade, "diante das acusações públicas feitas contra o senhor, precisa nos dar explicações detalhadas sobre sua conduta com a irmã Isabela e com outras jovens da congregação. O constrangimento de ter que interrogar um ancião de 15 anos sobre adultério era visível no rosto dos servos presentes. Inicialmente, Arthur tentou manter as negações. "Irmãos respeitados, estou sendo vítima de calúnia infame. A irmã Isabela desenvolveu obsessão inadequada por mim e agora está inventando histórias para prejudicar minha reputação e meu ministério." Mas conforme Isabela apresentou evidências concretas, mensagens de WhatsApp, fotos comprometedoras, áudios íntimos, suas negações se tornaram insustentáveis. "Irmão Arthur", disse Isabela mostrando o celular, "aqui está sua mensagem de ontem. Minha princesa, mal posso esperar para te ter nos meus braços novamente. Sofia não desconfia de nada. Podemos nos encontrar no motel de sempre." Como explica isso? A evidência era irrefutável e Arthur finalmente desabou. "Me perdoem, irmãos", disse ele chorando. "Eu pequei gravemente contra Deus, contra minha família e contra a congregação. Mantive relacionamento inadequado com a irmã Isabela, mas não foi apenas com ela." A confissão que se seguiu foi devastadora. Durante os 15 anos como ancião, Arthur havia seduzido pelo menos 5 jovens diferentes da CCB de Fortaleza. Os nomes que saíram de sua boca confirmaram suspeitas que eu havia reprimido durante anos. Marina Santos, jovem que havia se mudado repentinamente de Fortaleza há 3 anos. Letícia Oliveira, que havia parado de frequentar nossa congregação, alegando problemas pessoais. Patrícia Costa, que havia se casado apressadamente com um rapaz de outra cidade. E Fernanda Lima, que havia desenvolvido depressão severa e abandonado completamente a vida religiosa. "Todas elas?", perguntei com voz trêmula. "Todas essas meninas que eu vi crescer na congregação, que considerava como filhas espirituais?" Arthur confirmou silenciosamente, revelando que havia desenvolvido método sistemático de identificar jovens vulneráveis e seduzi-las usando sua autoridade como ancião. Durante a reunião devastadora, Arthur explicou detalhadamente como operava sua dupla vida. Mantinha relacionamentos paralelos com múltiplas jovens simultaneamente, todas acreditando serem especiais e escolhidas por Deus para relacionamento único com ele. Usava visitas da obra como desculpa para se encontrar com elas, aproveitava viagens ministeriais para levá-las para outras cidades e principalmente manipulava conceitos bíblicos
para justificar os relacionamentos adúlteros. Eu dizia para elas que eram como as mulheres especiais da Bíblia, confessou ele, que Deus havia preparado relacionamentos únicos que outras pessoas não compreenderiam. Citava Abraão e Agar, Davi e suas esposas, Salomão e suas concubinas, fazendo-as acreditar que nossos relacionamentos eram abençoados por Deus. A descoberta mais chocante foi saber que Arthur usava o púlpito para manipular psicologicamente suas vítimas. Suas pregações sobre fidelidade conjugal serviam para afastar suspeitas, mas também continham mensagens codificadas direcionadas às jovens com quem se relacionava. Quando pregava sobre relacionamentos especiais que Deus abençoa, elas entendiam como confirmação divina para os relacionamentos secretos. E eu? Perguntei com dor profunda. Durante todos esses anos, enquanto você pregava sobre pureza e fidelidade, enquanto eu o admirava como exemplo de santidade, você estava traindo nossa família sistematicamente? A resposta dele revelou frieza que me assustou. Sofia, você era minha esposa, mãe dos meus filhos, mas essas jovens me davam paixão e admiração que eu não recebia mais em casa. Os anciãos da CCB ficaram visivelmente abalados ao descobrir que um servo de 15 anos havia usado a estrutura da congregação para operar como predador sexual sistemático. Irmão Arthur, disse o ancião Sebastião, o senhor não apenas traiu sua família, mas profanou o púlpito sagrado, enganou toda a irmandade e principalmente usou a autoridade que Deus lhe deu para fins diabólicos. A decisão dos anciãos foi unânime e imediata. Arthur foi formalmente expulso da CCB, perdeu toda a autoridade ministerial, foi proibido de participar de qualquer atividade da obra e teve seu caso comunicado a todas as congregações da região para alertar sobre sua conduta predatória. Era a medida necessária para proteger outras jovens de serem suas próximas vítimas. Além disso, declarou o ancião Sebastião, este caso será comunicado às famílias das jovens envolvidas para que tomem as medidas legais que considerarem apropriadas. Crimes contra menores de idade não podem ser tratados apenas espiritualmente, devem ser levados às autoridades competentes. Durante os dias seguintes ao escândalo público, nossa casa se tornou centro de peregrinação de pessoas querendo saber detalhes sobre a dupla vida de Arthur. Algumas irmãs da CCB vinham oferecer apoio, outras vinham por curiosidade mórbida. E principalmente começaram a chegar as famílias das outras vítimas, buscando explicações sobre como seus maridos haviam conseguido enganar tantas pessoas durante tanto tempo. A família Santos foi a primeira a nos procurar. Sofia, disse Dona Maria Santos, nossa filha Marina sempre disse que havia acontecido algo com o ancião Arthur, mas nunca quisemos acreditar. Agora entendemos por que ela se mudou tão repentinamente de Fortaleza. A dor nos olhos daquela mãe era idêntica à minha. Ambas havíamos sido enganadas pelo homem que considerávamos santo. A família Oliveira também veio buscar respostas. Letícia desenvolveu depressão profunda há 2 anos, explicou seu pai. E sempre se recusou a contar o motivo. Agora sabemos que foi abusada pelo ancião que deveria protegê-la. A descoberta de que Arthur havia causado traumas psicológicos severos em várias jovens me fez compreender a extensão dos danos que ele havia causado. Nossos filhos enfrentaram trauma psicológico severo ao descobrir que o pai que admiravam era predador sexual que havia enganado a família inteira. Samuel, nosso filho mais velho, entrou em revolta que durou meses. Como pude admirar um homem assim? Como não percebi que ele era mentiroso e manipulador? Como vou explicar para meus amigos que meu pai é criminoso? Cecília desenvolveu ansiedade intensa e parou de frequentar a CCB por vergonha do escândalo público. Mamãe, dizia ela chorando, todas as minhas amigas da congregação sabem que papai fez coisas ruins com outras meninas. Como vou olhar para elas novamente? A humilhação pública que nossa família enfrentou foi devastadora para uma adolescente sensível. Miguel, nosso caçula, teve a reação mais madura de todos. Mamãe,
Se papai fez coisas ruins, então não era homem de Deus como pensávamos. Deus de verdade não faria essas coisas com famílias. Sua simplicidade infantil nos ajudou a compreender que a falha estava em Arthur, não em Deus ou na CCB. 2 semanas após o escândalo público, Arthur tentou se aproximar de nós para explicar sua conduta e pedir perdão da família. Quando chegou em casa numa tarde, tentou abraçar as crianças e me beijar como se nada houvesse acontecido. Sofia, minha querida, disse ele, precisamos conversar sobre nossa família. Posso explicar tudo e pedir seu perdão. Mas eu não estava mais disposta a ouvir suas manipulações. Arthur, você teve 18 anos para ser fiel. Teve 15 anos para ser ancião íntegro. Teve dezenas de oportunidades para confessar voluntariamente seus erros. Agora é tarde demais para explicações ou pedidos de perdão. Naquele momento, eu tomei a decisão de pedir separação definitiva. O escândalo de Arthur não ficou restrito à nossa congregação de Fortaleza. Vídeos do tumulto na casa de oração foram gravados por jovens presentes e rapidamente se espalharam pelas redes sociais, tornando o nosso caso conhecido nacionalmente. Em questão de dias, ancião da CCB, flagrado em adultério durante culto, estava entre os assuntos mais comentados do Brasil, trazendo repórteres, curiosos e principalmente outras vítimas que encontraram coragem para falar. A Globo Ceará veio fazer reportagem sobre o caso. O SBT News cobriu o escândalo nacionalmente. E principalmente dezenas de influenciadores gospel comentaram sobre como predadores podem se infiltrar em posições de liderança religiosa. Nossa família, que sempre foi exemplo de discrição na CCB, se viu exposta para o país inteiro como símbolo de hipocrisia religiosa. Sofia, disse minha irmã Cláudia, ligando desesperada de São Paulo. Acabei de ver vocês na televisão nacional. Como estão as crianças? Vocês estão seguros? Querem vir para cá até essa situação se acalmar? A preocupação dela era justificada. Nossa casa havia se tornado ponto de peregrinação de jornalistas, curiosos e principalmente pessoas furiosas que queriam dar uma lição no ancião adúltero. 3 dias após o escândalo público, a Polícia Civil do Ceará abriu investigação oficial sobre as denúncias contra Arthur. A delegada responsável, doutora Márcia Souza, especializada em crimes sexuais, nos convocou para prestar depoimento formal sobre o padrão de abuso que havia sido exposto na congregação. Senhora Sofia, disse a doutora Márcia durante minha entrevista, as informações que vocês trouxeram sobre o comportamento do seu marido configuram múltiplos crimes: estupro de vulnerável, corrupção de menores, abuso de autoridade e principalmente uso de instituição religiosa para fins criminosos. Vamos investigar rigorosamente cada caso. Durante as semanas seguintes, outras vítimas de Arthur em congregações de cidades vizinhas encontraram coragem para falar. Descobrimos que seu padrão predatório não se limitava à Fortaleza. Durante viagens ministeriais para Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e outras cidades cearenses, ele havia seduzido jovens locais usando exatamente os mesmos métodos de manipulação psicológica. A investigação policial revelou que Arthur mantinha caderno detalhado com nomes, idades, características físicas e situações familiares de dezenas de jovens da CCB em todo o Ceará. Era verdadeiro catálogo de vítimas em potencial que ele estudava sistematicamente para identificar as mais vulneráveis à sua manipulação. Ele anotava tudo, explicou a delegada mostrando o caderno apreendido em nossa casa. Qual jovem estava com problemas familiares, qual tinha baixa autoestima, qual demonstrava carência afetiva. Era método científico de predação sexual disfarçado de cuidado pastoral. A descoberta mais chocante foi que Arthur havia fotografado várias de suas vítimas sem consentimento, mantendo arquivo de imagens íntimas que usava para chantagear meninas que ameaçavam expô-lo. Se vocês contarem para alguém, dizia ele, vou mostrar essas fotos para toda a congregação e suas reputações serão destruídas. 15 jovens de diferentes cidades do Ceará prestaram depoimento formal contra Arthur,
relatando padrões idênticos de sedução, manipulação e abuso sexual. A mais nova tinha apenas 15 anos quando foi abusada. A mais velha estava com 22. Todas foram convencidas de que eram especiais, escolhidas por Deus e abençoadas por terem relacionamento secreto com um ancião respeitado. Ele me dizia que eu era como Esther na Bíblia, testemunhou uma das vítimas, escolhida por Deus para relacionamento especial com um homem de autoridade. Citava versículos sobre como Deus abençoava mulheres que se relacionavam com líderes espirituais. A manipulação religiosa que Arthur exercia sobre jovens vulneráveis era sofisticada e devastadora. O processo criminal contra Arthur revelou métodos ainda mais perturbadores. Ele usava recursos da própria CCB para custear encontros com suas vítimas. Dinheiro da obra da piedade, pagava motéis, presentes e até mesmo viagens românticas disfarçadas de atividades ministeriais. Nossa congregação havia financiado crimes sexuais sem saber. Durante busca e apreensão em nossa casa, a polícia encontrou mais de 200 mil em espécie que Arthur mantinha escondido, provenientes de contribuições especiais que ele havia solicitado a membros da CCB, alegando necessidades urgentes da obra. Na verdade, era dinheiro usado para financiar sua vida dupla e silenciar vítimas que ameaçavam expô-lo. Arthur não era apenas adúltero, declarou o promotor Dr. Carlos Lima durante a audiência pública. Era criminoso sistemático que usou a autoridade religiosa para operar esquema de exploração sexual de menores, sustentado com recursos desviados de instituição de fé. Representa o que há de mais desprezível na natureza humana. A congregação cristã no Brasil tomou medidas sem precedentes para lidar com o escândalo nacional que o caso havia se tornado. A liderança nacional convocou a Assembleia Extraordinária em São Paulo para tratar especificamente das medidas de proteção contra predadores sexuais infiltrados na obra. O caso do irmão Arthur nos ensinou que reputação ministerial não garante caráter íntegro, declarou o ancião responsável pela administração nacional da CCB. Implementamos protocolos rigorosos que garantem que situação similar jamais voltará a acontecer em nossas congregações. As mudanças incluíram proibição de atendimento individual a menores sem presença de outros adultos, criação de canal direto para denúncias anônimas, treinamento obrigatório sobre identificação de sinais de abuso e, principalmente, auditoria financeira regular em todas as congregações para evitar desvio de recursos. Nossa situação familiar durante o processo judicial foi devastadora. Precisamos nos mudar 3 vezes devido à pressão da mídia e curiosidade pública. As crianças mudaram de escola para escapar de comentários e piadas cruéis dos colegas. E, principalmente, enfrentamos dificuldades financeiras severas quando descobrimos que Arthur havia usado nossa poupança familiar para financiar seus crimes. Mamãe, perguntou Samuel numa conversa difícil, como papai conseguiu enganar todo mundo durante tanto tempo? Como ninguém percebeu que ele era mentiroso? Era a pergunta que eu também me fazia constantemente. Como havia sido tão cega diante de sinais que agora pareciam óbvios. O julgamento de Arthur aconteceu 9 meses após o escândalo público, numa sessão que durou 3 dias e foi acompanhada por centenas de pessoas. 15 vítimas prestaram depoimento detalhado sobre anos de abuso sistemático. Pais choraram ao relatar como suas filhas foram destruídas psicologicamente e, principalmente, a sociedade cearense teve oportunidade de ver como predadores usam a autoridade religiosa para cometer crimes. Quando chegou sua vez de falar, Arthur tentou uma última manipulação. Peço perdão a todas as famílias que foram prejudicadas pelos meus erros. Sei que pequei gravemente contra Deus e contra vocês, mas nunca tive intenção de causar mal a ninguém. Apenas sucumbi às tentações da carne que todo homem enfrenta. Mas suas palavras soaram vazias diante das evidências esmagadoras de predação sistemática. O réu não demonstra remorso genuíno, observou o juiz Dr. Fernando Santos.
continua tentando minimizar crimes hediondos como fraquezas humanas normais, o que comprova personalidade manipuladora que representa perigo permanente para menores. A sentença foi exemplar. Arthur foi condenado a 38 anos de prisão por múltiplos crimes de estupro de vulnerável, mais 12 anos por corrupção de menores e desvio de recursos, totalizando 50 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A gravidade dos crimes e o abuso de autoridade religiosa tornam este um dos casos mais graves de nossa jurisdição, declarou o juiz. A repercussão da condenação foi nacional. O caso Arthur se tornou símbolo da necessidade de vigilância constante em instituições religiosas, inspirou mudanças legislativas sobre crimes sexuais cometidos por líderes espirituais e, principalmente, alertou milhões de famílias sobre os perigos de confiar cegamente em figuras de autoridade religiosa. Este caso mudará para sempre como igrejas lidam com proteção de menores, declarou socióloga especialista em religião. Mostrou que predadores podem usar santidade aparente para encobrir crimes hediondos, mas também provou que verdade sempre prevalece quando pessoas corajosas se dispõem a falar. Durante o processo, outras congregações da CCB relataram casos similares que foram encorajados a denunciar após nossa experiência pública. Pelo menos outros 8 anciãos e cooperadores em diferentes estados foram investigados e punidos por condutas predatórias, similares às de Arthur. Nossa família enfrentou julgamento social cruel durante todo o processo. Algumas pessoas nos culpavam por destruir família cristã exemplar. Outras questionavam se eu realmente não sabia de nada. E principalmente havia quem alegava que estávamos perseguindo o homem de Deus por vingança pessoal. Mas também recebemos apoio extraordinário de pessoas que compreendiam nossa situação. Famílias de outras vítimas se tornaram nossa rede de apoio, profissionais especializados ofereceram ajuda gratuita e, principalmente, centenas de mulheres que haviam vivido situações similares nos contactaram oferecendo solidariedade e encorajamento. Hoje, 3 anos após aquele domingo devastador que mudou nossas vidas para sempre, posso testemunhar que nossa família encontrou caminhos de reconstrução e cura que jamais imaginei possíveis durante os momentos mais escuros da provação. Nossa jornada não foi fácil. Enfrentamos anos de terapia familiar, dificuldades financeiras severas, mudanças constantes de cidade para escapar da fama nacional e, principalmente, a tarefa hercúlea de ensinar nossos filhos a distinguir entre hipocrisia humana e verdade espiritual. O primeiro ano após a prisão de Arthur foi o período mais desafiador para nossa recuperação familiar. Precisamos reconstruir completamente nossa identidade. Não éramos mais a família do ancião respeitado, mas sim as vítimas do predador da CCB. Samuel, Cecília e Miguel enfrentaram bullying intenso na escola, curiosidade mórbida dos vizinhos e principalmente a dor de descobrir que o pai que admiravam era criminoso condenado. "Mamãe", disse Cecília numa conversa crucial durante terapia familiar. "Como posso confiar em líderes religiosos novamente? Se papai conseguiu enganar todo mundo sendo tão falso, como sei que outros anciãos e cooperadores são verdadeiros?" Era pergunta legítima de adolescente que havia perdido completamente a capacidade de confiar em autoridade espiritual. A terapia especializada foi fundamental para a nossa recuperação. Dr. Roberto Lima, psicólogo especializado em trauma familiar e abuso religioso, trabalhou conosco durante 2 anos para nos ensinar a processar a dor sem permitir que ela destruísse nossa capacidade de ter fé, amar e principalmente confiar em pessoas íntegras. "Vocês sobreviveram à pior traição possível", dizia ele. "Agora precisam aprender a viver novamente." Parte do processo de cura envolveu compreender que os crimes de Arthur não representavam falha da CCB como instituição, mas escolhas perversas de homem individual que usou a autoridade religiosa para fins diabólicos. "Criminosos existem em todas as profissões", explicou nossa terapeuta.
Médicos, professores, policiais, advogados, predadores se infiltram em todas as áreas onde têm acesso a pessoas vulneráveis. Nossa situação financeira teve que ser completamente reconstruída sobre bases honestas. Perdemos nossa casa quando descobrimos que havia sido comprada parcialmente com dinheiro desviado da CCB. Perdemos nossas economias que Arthur havia usado para financiar seus crimes. Mas ganhamos algo muito mais valioso: a paz de saber que tudo que possuíamos era produto de trabalho honesto. Trabalho hoje como coordenadora pedagógica numa escola pública de João Pessoa, para onde nos mudamos em busca de anonimato e recomeço. Meu salário é modesto, mas sustenta a nossa família dignamente. E principalmente durmo tranquila, sabendo que nossos recursos são limpos. As crianças estudam em escola pública de qualidade e aprenderam a valorizar conquistas baseadas em esforço próprio. A questão mais delicada foi nossa relação com a congregação cristã no Brasil. Inicialmente, consideramos abandonar completamente a vida religiosa, pois a associação entre fé e trauma era demasiadamente dolorosa. Mas gradualmente, compreendemos que nossa fé verdadeira estava em Deus, não em organizações ou líderes humanos falíveis. Encontramos nova congregação da CCB em João Pessoa, onde somos conhecidos apenas como família que se mudou do Ceará, sem detalhes sobre nossa história anterior. A Irmandade local nos acolheu com amor genuíno, sem curiosidade mórbida ou julgamento sobre nosso passado. É ambiente de graça onde podemos curar sem exposição constante. Samuel desenvolveu maturidade extraordinária e hoje, aos 19 anos, estuda direito com foco em proteção de vítimas de crimes sexuais. Quero usar minha experiência para ajudar outras famílias que passaram pelo que passamos, declara ele. Se minha dor pode proteger outras pessoas, então encontrou propósito positivo. Cecília, hoje com 17 anos, superou a ansiedade inicial e se tornou defensora ativa de jovens vítimas de abuso religioso. Participa de grupos de apoio online, onde compartilha sua experiência para ajudar outros adolescentes que enfrentaram situações similares. Minha história pode encorajar outras meninas a denunciar predadores, testemunha ela. Miguel, nosso caçula agora com 14 anos, cresceu com compreensão madura sobre a diferença entre autoridade legítima e autoridade corrompida. Mamãe, disse ele recentemente, aprendi que títulos não fazem pessoas boas, caráter faz. Por isso sempre vou julgar pessoas pelas ações, não pelas posições. Nosso trabalho atual inclui palestras discretas em escolas e organizações sobre identificação de sinais de predação sexual e importância de acreditar em crianças que relatam abusos. Não fazemos isso publicamente, devido à exposição que sofremos, mas ajudamos outras famílias através de canais reservados. A experiência devastadora que vivemos, explico durante nossos atendimentos privados, nos ensinou que predadores são especialistas em criar fachadas convincentes. Arthur era considerado santo por toda a congregação exatamente porque desenvolveu persona pública perfeita para esconder sua verdadeira natureza. Uma das lições mais importantes foi sobre diferença entre perdão e segurança pessoal. Perdoamos a Arthur como mandamento cristão, mas isso não significou permitir que ele continuasse tendo acesso emocional a nós. Perdão liberta nosso coração do ressentimento, ensina nossa terapeuta, mas sabedoria nos protege de pessoas perigosas. Arthur continua cumprindo pena de 50 anos numa penitenciária federal. Durante os primeiros anos, tentou se comunicar conosco através de cartas manipuladoras tentando reescrever a história e se vitimizar. Sei que cometi erros, escrevia ele, mas também fui vítima de tentações que todo homem enfrenta. Preciso do perdão da minha família para encontrar paz. Decidimos não responder a nenhuma comunicação dele. Ele teve 18 anos para ser marido fiel, disse Samuel. Teve 15 anos para ser ancião íntegro. Agora deve enfrentar as consequências de suas escolhas sem manipular nossas emoções. Essa decisão trouxe paz definitiva para nossa família. O impacto nacional do nosso caso
inspirou mudanças legislativas sobre crimes sexuais cometidos por líderes religiosos. A Lei Sofia, aprovada no Congresso Nacional, aumenta penas para predadores que usam autoridade espiritual para cometer abusos e obriga instituições religiosas a reportar suspeitas às autoridades competentes. O caso Arthur se tornou símbolo da necessidade de vigilância constante em ambientes religiosos, declarou deputada que propôs a legislação. Mostrou que predadores podem usar santidade aparente para encobrir crimes hediondos, mas também provou que justiça prevalece quando vítimas têm coragem de falar. Outras famílias que viveram situações similares se tornaram nossa rede de apoio informal. Compartilhamos experiências, estratégias de cura e, principalmente, encorajamento mútuo para continuar lutando por justiça e proteção de crianças. Somos sobreviventes, não vítimas, costumamos dizer entre nós. A CCB Nacional implementou protocolos rigorosos baseados parcialmente em nossa experiência. Supervisão constante de líderes, canais diretos para denúncias, treinamento sobre identificação de predadores e, principalmente, política de tolerância zero para qualquer conduta inadequada com menores, independentemente da posição da pessoa envolvida. Nossa família hoje é diferente da que éramos antes da tragédia, mas em muitos aspectos é mais forte e verdadeira. A transparência forçada pela necessidade de cura criou comunicação mais profunda entre nós. O trauma compartilhado nos deu empatia maior por outras famílias em dificuldades. E, principalmente, nossa experiência com hipocrisia religiosa nos ensinou a valorizar a autenticidade acima de aparências. Hoje posso dizer que, apesar da dor terrível que enfrentamos, nossa família emergiu mais unida, mais sábia e principalmente mais capacitada para identificar e proteger outras pessoas de predadores que usam a autoridade para fins criminosos. Transformamos nossa tragédia em ferramentas de proteção para outras famílias. Se hoje há alguém enfrentando traição similar, descobrindo crimes de líderes religiosos ou questionando se vale a pena denunciar predadores poderosos, quero que saiba. Vale a pena lutar pela verdade. Vale a pena proteger outras vítimas. Vale a pena ter coragem de falar, mesmo quando é doloroso. Não se calem por medo, vergonha ou pressão institucional. Denunciem. Protejam suas crianças. E, principalmente, lembrem-se de que títulos religiosos não garantem caráter íntegro. Apenas ações consistentes ao longo do tempo demonstram verdadeira integridade. Nossa jornada de cura continua, mas hoje vivemos em paz, segurança e principalmente com um propósito claro: usar nossa experiência para proteger outras famílias da dor que enfrentamos.